Bem-vindos ao curso de Fotografia Computacional do Lux AI. Meu nome é Tsang, eu sou professor do Centro de Informática, da UFPE. E hoje a gente vai falar sobre realce de imagem no domínio da frequência. Então, os tópicos da aula de hoje serão... vou dar um pouco de introdução, falar sobre a ideia da série de Fourier e, aí, eventualmente, da transforma de Fourier, que é o que nós vamos usar nas imagens, e como a imagem é digital, então vamos falar da transformada discreta de Fourier. Depois vamos ver algumas propriedades e o que a gente vai utilizar em imagem, que vão ser os filtros no domínio da frequência, que é para onde vocês viram na aula anterior no domínio espacial, e essa aula a gente vai para um outro domínio matemático. Okay? Então, qual a ideia da transformada de Fourier? A transformada de Fourier foi criado pelo matemático Jean-Baptiste Joseph Fourier, ele estava investigando, a teoria do calor, e aí com isso ele queria fazer uma descrição de uma função. Então, aí ele veio com uma conclusão de que qualquer função periódica pode ser expressa como uma soma de senos ou cossenos de diferentes frequências. E aí, cada um multiplicado por um coeficiente diferente. Então, isso é a definição da série de Fourier. Mas aí, como a gente está trabalhando com a imagem, uma imagem, obviamente, não é necessariamente uma função periódica. Uma imagem é uma função, a gente pode escrever como uma função, mas ela pode ser periódica, obviamente, não vai ser uma imagem natural, do mundo natural. Mas para uma função não periódica, a gente fala da transformada de Fourier, certo? Então, se funções que são não periódicas, porém tendo a área abaixo da curva um valor finito, então aí podemos ser expressas como integrais de seno e cosseno multiplicado com funções de peso, e isso é a definição da transformada de Fourier. Então, uma característica muito importante e bem interessante para a gente é que ambas essas representações tem uma característica que a função expressa tanto em séries ou transformada de Fourier, ela pode ser reconstruída, quando a gente pode reconstruir, a gente vai para o domínio da frequência, depois da transformação, e você pode recuperar ela completamente num processo inverso. E a gente vai falar do inverso da transformada de Fourier, sem perda de informação. Então, qual a utilidade disso? Tem algumas aplicações que a gente quer fazer, que fica difícil fazer no domínio espacial. Então, alguns ruídos fica difícil remover no domínio espacial. E aí, o que pode ser feito? Você vai para um outro domínio matemático, o domínio que a gente chama que é o domínio da frequência. Você, lá no domínio da frequência, os dados vão estar de outra forma, que fique mais fácil de a gente, por exemplo, identificar a região do ruído, remover, e aí com isso, obviamente, você quer voltar para o domínio espacial, porque é como nós interpretando as imagens, a gente consegue entender as imagens. Então, voltando para a série de Fourier, para a gente entender o que a série de Fourier está fazendo. Então, dê uma olhada nessa função aqui. Como é que a gente vai descrever isso aqui? Essa f de x ou f de t, se você ver como uma linha temporal, é difícil a gente fazer uma descrição, como um polinômio, ou como é que a gente vai descrever ele. Aí, a grande ideia de Fourier, que ele disse, olha, se ela é periódica, então eu posso compor essa função aqui como... Aí você tem essa função aqui e as demais. E ele está dizendo que, olha, eu posso representar essa função aqui como se fosse uma soma ponderada de senos e cossenos, E na época foi recebido com certo ceticismo, mas ele demonstrou isso aqui que é possível. Então eu tenho como representar qualquer função periódica como funções de senos e ou cosseno, que é muito poderoso. Aí na série de Fourier a gente pode ver, a f de x aqui é dito periódica, se ele tem esse período aqui de P, se a f de x for igual a f de x mais n de P, para qualquer valor de n inteiro e positivo. Então, ele se repete aqui dentro desse período P aqui. Ok? Então, seja uma função periódica com um período aqui de 2π, a série de Fourier para essa função é representada dessa forma aqui.
A gente não vai entrar em detalhes, né, de como você chegou, como o Fourier chegou a essa formulação, nem os coeficientes. Aí eu acho que para isso, quem tiver interesse pode ir consultar um livro, né, fazer um curso aí da transformada de Fourier ou séries de Fourier. Eu acho que tem um aspecto matemático muito bonito e interessante. Mas o objetivo daqui, né, desse curso é de a gente entender, obviamente, e utilizar essas ideias. Então, se a gente expandir esse somatório, né, porque fica um f de x, né, aí tem, né, a dividido por 2, mais um somatório do termo em cosseno e o somatório do termo em seno, que está relacionado com o coeficiente b aqui, ok? E aí, notar que b0, né, não é indicado, porque o seno de 0 é 0, então não precisa do b0 aqui, ok? Alguns casos particulares, né? Se f de x for uma função par, então f de menos x é igual a f de x, certo? E os coeficientes b de k são nulos e a série é uma série de soma de cosseno, né? Então você não vai ter a componente em 100. Se f de x é uma função ímpar, então f de x é igual a menos f de menos x. Então os coeficientes de AK são nulos e a série se torna uma soma de senos. E a gente tem, né, se f de x, ou se f de x mais π é igual a menos f de x, né, e só existe os coeficientes de índice ímpares, ok? Aqui tem um exemplo de uma onda quadrada e uma aproximação dessa onda aqui, certo? Então a gente tem essa onda quadrada aqui e essa onda em vermelho aqui, a f de x, né? É uma aproximação dessa onda quadrada, mas composta apenas de alguns termos aqui. A gente vai ver esses termos, né, da série de Fourier. Então o que ele quer fazer é tentar representar essa onda quadrada em termos de componentes de séries de Fourier, ok? Então, se a gente considerar aqui, né, é claro que na prática a gente não vai trabalhar com somas até o infinito, mas a aproximação vai ser tão bom quanto, né, você tem como fazer essa representação. Então, veja que a equação vai ficar uma f de x, 5, né, aí 5, no caso, né, é o valor que está aqui, né, o valor 5, então tem essa componente aqui. Aí depois você tem a componente 4 seno de x, e aí 4 sobre 3 seno de 3x e assim por diante. Então, com 5 parcelas, certo? A gente está vendo, e essa série aqui vai tentar representar essa onda quadrada. Veja que com 5 parcelas já ocorre uma certa aproximação, né? Se fosse infinita, né, a gente esperaria que essa aproximação ficasse tão próxima quanto a série quadrada aqui, dessa onda quadrada. Então, a gente tem as componentes, aqui em rosa, aí a segunda componente, veja que essa componente aqui é fundamental, e as outras componentes somando vai dar essa aqui em vermelha, ok? Então, a primeira parcela aqui da f de x é uma constante, valor 5. Se não existir, ela pode ser zero, né? Aí pode ser nula, senão estaria, né, em cima e abaixo do nível zero. E aí veja que ela é uma componente de corrente contínua do sinal. Então, quando a gente fala de sinal, se você falar da componente DC do sinal, né, de corrente contínua, é essa componente aqui, né, 5, que é uma constante, né? E a segunda parcela, o 4 seno de x, tem o mesmo período, que é a mesma frequência, né, o inverso do período aqui no caso, né, a frequência do sinal. Então, por essa igualdade está associada ao que a gente chama de oscilação fundamental do sinal. E as parcelas seguintes, né, o seno de 3x, seno de 5x, né, elas são chamadas de oscilações harmônicas ou simplesmente harmônicos dos sinais. Então a gente tem aquela definição, né, clássica de processamento de sinais. Você tem a componente de corrente contínua, né, e aí você tem a frequência, a oscilação fundamental e os harmônicos desses sinais, ok? Então, isso por sinal periódico, claro, né? E aí você tem os coeficientes A, K e BK, que na realidade são as amplitudes desses harmônicos, né? Na série Fourier, a gente pode ver um gráfico aqui, né, que seria o gráfico das amplitudes dos 25 primeiros harmônicos do sinal da onda quadrada que a gente viu aqui. Então, esse tipo de gráfico é denominado o espectro da frequência do sinal. Pode notar que aqui só existe o espectro dos harmônicos ímpares, né?
Aqui a gente pode ver a equação, certo? Que define esses valores dessas amplitudes aqui, né? Então temos a equação da série de Fourier e como é definido os harmônicos, certo? Então, é, a depender do sinal, né, essa integração matemática, né, essa pode ser trabalhosa ou complexa, né? Entretanto, tem métodos de integração gráfica utilizados nos computadores, né, é numérico aí nesse caso, né, tornando a tarefa mais simples. Mas lembrando que a gente vai fazer, certo, as imagens no digital, né? Então não vai ser uma integração aí no contínuo. Aqui está a ideia da transformada de Fourier. Então, só relembrando, na transformada de Fourier, né, o sinal não precisa ser periódico exatamente, né? Então, a função, né, uma função contínua com a variável real x aqui. Claro que a gente vai estar trabalhando com valores inteiros, né? A transformada de Fourier aqui, né, a f de x, é definida dessa forma, aqui com uma variável apenas, né? Então, se eu tenho meu sinal f de x, aqui está a forma de se representar a transformada dele. Então, ele vai para a frequência, o nome da frequência, a gente vai representar aqui com f maiúsculo em u, a outra variável na frequência, vai ser uma integral da f de x, né, seu sinal no espaço, exponencial de menos j2π ux d de x. Aí, lembrando, né, que j, né, é um número, né, é raiz quadrada de menos 1, né, um número complexo. U é a variável da frequência aqui, certo? E aí, lembre-se que a gente falou, né, que é uma representação em seno e cosseno. Onde é que está o seno e cosseno? Então, só para a gente lembrar, a forma de Euler, né, o E elevado a j, né, θ é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Então, aqui esse exponencial está, né, representando, né, uma forma mais compacta, né, de escrever isso aqui, ok? Então, é uma forma mais compacta, né? Então a gente usa a fórmula de Euler para isso. E aí, né, a integração da equação mostra que f de u é composto por uma soma infinita de termos de seno e cosseno, e cada valor de u determina a frequência do componente, né, no passo seno e cosseno aqui. Então, dado f de u, eu quero agora, se eu tenho, né, o sinal em Fourier, eu quero recuperar o sinal em f de x. Né? A gente pode usar a transformada, que a gente chama de transformada inversa de Fourier. Ela é representada, né, pela essa menos 1, aí o sinal em Fourier, e você aplica e você vai recuperar seu sinal na f de x. A fórmula fica parecida, né? Aqui, obviamente, a gente tem o sinal na transformada de Fourier, f de u, o exponencial parecido a mesmo de um sinal. Então, o que chama a atenção aqui, né, que a gente vai só ter uma mudança aqui no sinal. Né? E aí a equação descrita, né, os dois, né, a transformada com a série, vira o par da transformada aqui da série Fourier. Então, na transformada de Fourier, a gente pode definir também o espectro de Fourier, que é dado, né, pelo f de u, né, normal, é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, raiz quadrada desses. Então, a gente define como espectro de Fourier a fase, né, o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, e o espectro da potência, né, então, que é o espectro de Fourier ao quadrado, e aí a gente tem a definição, né, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que a gente pode usar, né, esses valores para definir e caracterizar o sinal. Então, outra forma de representar, né, a gente representou da forma real mais o imaginário, mas podemos ter essa representação na forma polar aqui também, certo? Então, temos a parte real e imaginário, a parte real sendo cosseno, a parte imaginária, né, componente do seno, e aí a gente tem, na forma polar, temos a magnitude e a fase do sinal aqui, né? Então, isso aqui seria referente à magnitude e à fase do sinal, ok? Bom, vamos fazer um exemplo aqui com um sinal bem simples, né? Uma f de x aqui, aí tem um valor, vai de 0 a x, e tem um valor constante de a aqui, certo? Então, para a gente tirar a transformada de Fourier, né, desse sinal simples aqui, eu posso colocar aqui dentro a f de x, que vai ser o quê? Vai ser a, como é uma constante, e temos os termos da integração, que vai de 0 a x, porque nos outros pontos eles têm um valor zero, né? Então, 0 a x.
Então a gente faz essa integração. Aqui tem, né, para nos auxiliar, né, a integração de E elevado a de x d de x é 1 sobre A E elevado a de x. E lembrando, seno de x, né, temos essa formulinha do seno de x dessa representação. Então, com isso, né, fazendo os cálculos, a gente tem, né, essa f de ux, né, a transformada de Fourier vai dar, né, o sinal da f de x como uma constante, né, é algo bem conhecido, e aí dá, né, essa fórmula aí. A gente pode reescrever, né, no espectro de Fourier dessa forma. Então, se você pegar as equações de Euler aqui, só para ajudar, a gente pode reescrever esse sinal. Esse sinal é muito conhecido, chamado de sinc do sinal, certo? Então, esse termo aqui sendo sobre, né, o termo de dentro aqui, dividido por esse termo aqui, é conhecido como sinc, certo? Que é bem conhecido. A gente pode visualizar, né, então fica desse jeito, aqui é uma constante, e aí nessa visualização aqui, né, ela fica, se eu aumentar aqui para, né, de K ponto para 2K pontos, aí você veja que tem um aumento aqui desse sinal. E aí a gente também vai fazer uma visualização no sinal 2D. Como estamos falando de uma imagem, então o nosso sinal vai ser bidimensional, ok? E a gente tem um par dessa transformada de Fourier. Então a nossa imagem aqui é um f de xy, né? Aí vamos ter o termo aqui, não só o x, mas v de y aqui, né? E aí temos a transformada de Fourier e a transformada inversa de Fourier. São duas variáveis aqui, certo? Então, e temos aquele sinal também, né? Aqui é um sinal, né, retangular, né, vamos dizer, e temos a transformada dela. Veja que ela é centrada aqui para o ponto máximo de sinal está aqui nesse eixo 0, 0. Ok? Só um comentário, né? A gente falou que a gente vai trabalhar com imagem, então que está no digital, ela é discreta, certo? Então, nossa transformada aqui, você tem um sinal, na verdade, né, a imagem está lá no contínuo, aí tu vai bater uma foto e vai discretizar. Então, tem esses valores discretizados e vai ter um valor, um delta de x entre essas amostras. Claro que a gente vai trabalhar com a imagem já digital, então a gente não vai se preocupar com isso, né? É uma amostragem aí, né, entre os valores de pixel. E aqui está a transformada discreta de Fourier. Então, o que muda aqui, né, a integral vira uma somatória, e aí tem um valor de m, que é o número da amostra. Pode ser representado desse jeito, né, e se a gente for ver como um exercício simples aqui, a gente pode pegar essas amostras, né, e aí você vê que tem um delta de x aqui entre um intervalo de um valor para outro, e aí você pode fazer esses cálculos aqui. Veja que tem uma certa continha para fazer aqui nesse somatório aqui. Então, seu sinal, né, quando você pega uma imagem, né, vai ter vários valores de pixel, né, então vai ter uma continha aí, vai ter vários somatórios. A gente vai ver um exemplo disso aqui, né. Aqui está, né, o espectro da frequência aqui no formato discreto. Em duas dimensões, certo? Então, eu vejo que tem, né, aqui, se o caso, nossas imagens normalmente a gente trabalha com m igual a n, né? Mas se ela não for igual, né, então fica 1 sobre m de m, que é a amostra, né? Então fica dessa forma aqui, com duas somatórias. Então, se for n, né, um m for igual a n, fica dessa forma. Veja que ele colocou 1 sobre n aqui e 1 sobre n aqui na transformação. Okay? Então, a forma. E aí temos também nosso espectro e a fase também desse sinal. Essa fase também é uma informação interessante, né? Porque tem algumas aplicações que você não usa a informação da, vamos dizer, da amplitude, você pode usar a informação da fase. Uma aplicação que eu posso falar é, por exemplo, quando o pessoal faz reconhecimento de íris. Então, se usa uma transformada de Fourier, vai para o espectro lá. Na realidade, lá se usa uma transformada, não é de Fourier exatamente, é uma de Garbo, e lá se usa a fase do sinal, certo? Então, existe também informações nessa fase aí que às vezes é muito importante aí que você possa usar para fazer a aplicação que você deseja. Aqui está a transformada discreta de Fourier com os somatórios, e aí a gente separou as componentes, né? Em vez de colocar na representação exponencial,
tá, né, representação seno e cosseno. Então, essa é a minha f de x, né, vai ficar dessa forma, e a transformada f de uv aqui, fica dessa forma. Então, vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Vamos fazer um exercício aqui prático, só para a gente entender o quanta conta, né, quando você vai fazer uma transformação Fourier no computador, né, quanta conta seria aqui. Então, imagine que eu tenho uma imagem pequena, 4x4, né, e esses são os valores de pixel, certo? Então, e aqui são as coordenadas, né, 00 até 33, certo? Então, com isso, veja que eu tenho um kernel aqui da transformada Fourier que eu vou ter que calcular, né, essa g aqui, que é essa parte aqui, né, da exponencial, e tem os dois termos, o termo em cosseno, que é a parte real, e o termo em seno, que é a parte imaginária. Então, o v vai de 0 a 3 também, né, com uma imagem xy. Então, se eu for pegar essa componente aqui, né, aí veja a quantidade, a conta que eu tenho que fazer aqui, né? Então, eu vou ter que colocar, né, e aí eu substituo o valor, né, pela posição, né? Aqui é o valor de intensidade, eu só vou substituir aqui, né, só tem as posições, né, o v e xy aqui dentro, certo? Então, você vai primeiro definir, né, xy, a gente tem as posições xy, e o v vai ser 0, 0. Você vai ter que fazer isso, né, aqui está em 0, 0, aí 0, 1, né, aí 0, 2, 0, 3. É claro que você vai ter que ir até 3, 3, ok? Então, aqui está, né, até 3, 3 aqui, né? Ok? Então, a gente calcula essa parte desse kernel de dentro e depois você vai ter que multiplicar pela intensidade. Então, está aqui, né? A parte real, a parte imaginária e aqui os dois, né? Aqui a magnitude. Bom, aplicando isso à imagem, então suponho que isso aqui seja a imagem, você vê a transformada de Fourier, seria algo, né, o resultado, e se mostrar aqui o espectro, né, de Fourier, como se mostra aqui nessa imagem aqui. Muitas vezes, se você for no computador, né, aplica a transformada de Fourier, você não vai conseguir ver, porque esses valores, né, são muito pequenos, então visualmente você não consegue ver. Você passar um logaritmo, né, com essa transformação no XY, você consegue ver que tem um sinal aqui dentro, né, porque aqui está muito escuro. Algumas propriedades que nos vai ser útil aqui, né? Se eu tenho uma transformada de Fourier, aí se eu deslocar aqui menos x e menos y, né? Então, o que é que vai acontecer nessa transformação aqui, né? Ok? Divide aqui por esse valor. Então, se eu fizer esse deslocamento aqui na f de xy multiplicado, né, por essa componente aqui, veja que na Fourier eu tenho esse deslocamento menos u e menos v0 aqui, né, o 0 e v0 aqui. Isso aqui é útil, né, porque muitas vezes eu vou fazer a transformação aqui, aí ele não fica centrado no 0, 0 aqui, aí eu posso fazer esse deslocamento, né, logo no cálculo inicial. Então, você, em vez de mostrar o período aqui, você quer mostrar o período aqui deslocado. Então, você pode fazer esse deslocamento aqui. E muitas vezes na imagem é utilizado esse deslocamento, né? Então veja que eu vou fazer essa transformada. Em vez de aplicar na f de x, eu vou colocar na f de x', que eu já vou fazer esse cálculo aqui. Então, em vez de aplicar nessa f de x, eu vou aplicar aqui na f de x', né? Que é só fazer esse cálculo aqui e você tem essa nova matriz, ok? Lembrando, né, que isso aqui vem, né, dessas propriedades aqui, certo? Que a gente viu aqui, né, anteriormente. A gente vai fazer esse deslocamento aqui, ok? Então, e aí a gente calcula e aí o resultado final já fica com a imagem centrada onde a gente quer, porque já foi feito esse deslocamento aqui, ok? Então ela fica nessas componentes, né? Real imaginária, magnitude, e aí o nosso resultado já sai dessa forma aqui, certo? Centrada. Bom, então essas são, né, o que a gente vai fazer na prática na transformada Fourier, né, a gente então aprender a fazer esses cálculos e aplicação em imagem. O que, que a gente pode fazer nessa transformada, né? De forma geral, eu tenho minha imagem, aí eu posso aplicar um pré-processamento, por exemplo, posso aplicar um filtro, fazer um pré-processamento só aplicando um log, certo? E aí eu posso aplicar depois essa transformada e ir para o domínio da frequência. Então minha imagem sai do f de xy para uma f de uv. E aí aqui eu vou aplicar um filtro, aí eu vou chamar esse filtro de H,
E aqui eu simplesmente faço a multiplicação, né? Então esse filtro vai atuar, a gente vai ver alguns filtros aqui, fazendo o que a gente tem de interesse aqui. E eu faço a transformada inversa. Depois que eu fizer a transformada inversa, eu posso fazer um pós-processamento ou não, né? Aqui também eu posso fazer um pré-processamento ou não. E eu vou ter minha imagem aqui realçada, né? Então, eu saí de uma app de XY e depois dessa transformada, obviamente, eu tenho minha G de XY. Se eu pegasse minha imagem aqui, né, aplicasse aqui, obtesse a app de UV, né, em Fourier, e esse filtro fosse simplesmente um valor unitário 1, não fizesse nada, minha imagem de volta aqui, obviamente, seria a app de XY, porque a gente viu que é transformado, você vai para a transformada e você volta sem perdas de informações. Mas lembrando, no computador existem aproximações numéricas, né? Então pode ter um pouquinho de diferenças, né? Se você fizer isso no computador, porque vai ter algumas aproximações numéricas ali, devido, né, à quantidade, depende da representação numérica que você tem. Um outro ponto, só para realçar, relembrar, né, no domínio da frequência, né, quando eu faço essa operação aqui, é uma multiplicação. No domínio espacial, isso seria uma convolução, certo? Então, só para lembrar aqui, né, se eu fizer uma convolução aqui no domínio de frequência, isso seria uma multiplicação, ok? Então, na prática, qual vai ser o procedimento que vai ser feito? Eu vou centrar a imagem, né? Então, vou multiplicar por esse termo, né? Menos 1 elevado a x mais y. Vou calcular minha transformada de Fourier, minha f de UV, né? Aí eu calculo essa transformada discreta, multiplico por um filtro, aí o filtro, qual vai ser o filtro? Você vai desenhar o filtro, né? Então você vai decidir qual filtro, como é que vai ser esse filtro. A gente vai ver alguns filtros desses, né? Os filtros comuns, mas cada um pode desenhar um filtro dependendo da necessidade, no realce, né? Na transformação que você queira fazer, né? Nessa imagem, né? E aí você calcula a transformada discreta de volta, obtém a parte real, multiplica o seu resultado, né, para essa componente aqui, que a gente né, aplicou no início, e aí você obtém sua imagem de volta, ok? Com a transformada, né, vai ficar um realce, porque você aplicou um filtro aqui, obviamente. Alguns tipos de filtro, né, os 3 tipos de filtragem mais comuns são filtros passa-baixa, e qual é o efeito que ele vai fazer, né? O que é passar baixa? Ele vai deixar passar as baixas frequências, né? Ele vai suprir as altas frequências, certo? Então, é isso que ele vai fazer. E o efeito, normalmente, que vai dar na imagem, ele vai dar uma suavização, dá um borramento. Tem os filtros passas alta, aí ele vai preservar as altas frequências e vai suprir as baixas frequências, né? E o efeito que vai dar, né, dá um realce nas bordas, é um filtro mais de aguçamento. E temos os filtros passa-faixa, né? Ele preserva uma certa região do espaço ali, certo? E supre outras frequências ali. Então, ele é muito utilizado para restauração de imagem, como a gente vai ver em alguns exemplos aí posteriores. Então, é muito conhecido, né, que as baixas frequências, né, ele vai fazer o quê? Suavizar, né? E as altas frequências, né, vai dar mais detalhes com bordas e ruído. Então aqui está, como você pode visualizar, né? Então ele vai deixar os filtros passa abaixo. Aqui está a representação, vai deixar passar, né? Valor 1 aqui e aqui vai ser 0. Filtro passa alta, então deixa passar essas altas frequências, né? E aqui no centro aqui são os valores baixos, deixa passar aqui. Ele supre aqui. E os passa-faixa, né? Deixa passar, certo? Uma região aí. Aqui está um exemplo de filtros passa baixa. Aí aqui seria um, né, passa baixa. Aqui tem esse H aqui, seria esse filtro, e aqui seria um passa alta, né? Deixa eu passar aqui, veja que ele deixa passar essa região e veja o efeito que ele faz aqui, né, nessa imagem aqui, né? Aqui está como LPF, né, Low Pass Filter, HPL, né, High Pass no inglês a gente usa. E veja que esse formato aqui, né, parece o quê? Uma gaussiana, né? Então a gente usa, né, aí você pode criar funções e a gaussiana é muito utilizada para isso aqui, ok? E aqui temos efeitos.
Aqui a gente falou que o filtro passa alta, né? Ele faz um aguçamento, né? Aí a gente vai ver que isso aí está aguçado, é só um valor de intensidade ficou mais baixo, né? Se você multiplicar por um valor, ele vai. Só relembrando a definição da convolução, né? Então a convolução aqui, né, no espacial, ok? Então a convolução no espacial vai ter uma equivalência a uma multiplicação na frequência. E se você multiplicar aqui, vai ser como uma convolução na frequência. Ok? Então temos o filtro básico, certo? Então, se eu definir o V como 0,0, vai ser uma média, basicamente, certo? Então esse valor vai ser um filtro, né, de média aqui, né? Se esse sistema domínio da frequência igual, né? O F de UV aqui foi igual a zero, e tomando a transformada inversa dela, aí a gente tem, na verdade, um valor médio, né? Vai ser. E é chamado filtro tipo NOT ou rejeita faixa aqui, ok? Esse H aqui, né, vai ser, dependendo do valor, vai ser zero, se ele satisfazer isso, e um caso contrário, ok? Então a gente vai ter um filtro dessa forma aqui, e aí você vê o resultado, como fica. Temos os filtros que a gente chama de filtros ideais, passa baixa. Então, esse H que vai ser definido como, dependendo da distância do ponto central, a gente define o D0, aí ele vai ter um valor de 1, né? E valor de 0 se ele for maior. O D0 é um valor não negativo, né? E o D de UV é uma distância do ponto U da origem, né? Então a gente vai ter, né, essa distância aqui, né, ponto central. Então é algo nesse tipo aqui, a gente pode ter uma visão aqui 3D, né, do valor, aqui, né, tendo uma visão por cima, né? Então é 1 aqui e 0 aqui, né? Ou então aqui 1 aqui e 0 acima de D0, ok? O valor acima de D0 vai ser 0, então ele só deixa passar as frequências baixas aqui, ok? Então todas as frequências dentro do ciclo de D0 são passadas sem atenuação. Aí, claro, esse é o ideal, né? A gente vai criar filtros que não pode ter uma certa atenuação, a gente vai ver daqui a pouco. Então todas as frequências fora desse ciclo são completamente atenuadas, então vai para zero, ok? Então a frequência de corte, né? Esse filtro vai ser H de UV vai ser igual a 1 ou H de UV vai ser igual a zero. E a definição desse threshold, onde vai ser isso, vai ser em D0, ok? Um modo de estabelecer um conjunto de posições padrões é computar, né, ciclos que inclua várias quantidades de potência, né? Aí você pode calcular a potência do sinal, né? Então a potência é definida por isso, né, em UV, e aí você pode incluir, né, uma porcentagem, um beta da potência, né, um pedaço da potência do sinal, definido dessa forma. Então aqui está um exemplo, aqui tem um mar, aí você vê ruídos, né, quadrados de vários tamanhos, essas letras, e você vai ver o efeito que vai acontecer. Então, se meu filtro aqui é bem pequeno aqui, né, aí veja aqui como a imagem fica, né, bem borrada, né. Aí ele vai aumentando esse tamanho desse ciclo. Claro, se esse ciclo for completo aqui, né, ele está deixando passar tudo isso, né? Então a quantidade de sinal ele recupera quase toda a imagem. Então quanto maior esse ciclo, né, mais ele vai recuperar o sinal completo, né? Aqui está os tamanhos, né? 5, 15, 30, 80, 250, certo? E essa imagem tem 500 e 500 pixels aqui, ok? Então, aí a gente vai ver, a gente pode calcular isso como a potência do sinal que é removido também, ok? Veja o efeito que vai dando nesse sinal. Fica mais embaçado, claro, mas isso é tudo como a gente quer construir esses filtros. Dois outros filtros muito conhecidos, né? A gente viu o ideal, é o filtro de Butterworth, né? A equação é dessa forma, certo? E veja que ele tem um parâmetro aqui, certo? Né, n. Então, dependendo desse valor de n, né, 2 elevado a n aqui, veja que o filtro se modifica, né? Então você tem como tunar e ajustar como você quer esse filtro. Um outro filtro conhecido é o filtro gaussiano passa-baixo, certo? Também tem um valor D0 aqui, que eu posso modificar esse valor de D0, e aí você vai vendo que essa curva, né, vai deixando passar, então, né, o resultado vai ficando um pouquinho diferente.
E aqui está o efeito, né, desses dois filtros, né, um Butterworth e o outro filtro gaussiano. Visualmente é muito difícil você perceber, né, é muito parecido, né, e aí o mesmo tamanho, né, daqueles os raios dos ciclos que a gente viu anteriormente no filtro ideal. Ok. Aí a gente pode dar uma olhada, né? Então esse filtro gaussiano, como é que ficaria? Aí aqui está a representação dele visualmente. Aqui está uma representação, né? Como ele ficaria em termos de filtros espaciais, ok? Lembrando daqueles filtros espaciais, né? Que você pode definir. Veja se eu aplicar nesse, né, nesse texto aqui que está quebrado, aí aplicando esse filtro, veja que esses E aqui, eles se juntam. Isso aqui é interessante, né, porque se você colocar no OCR, né, ele pode ter uma certa dificuldade aqui, e aqui fica melhor, né, visualmente também, né, a gente vê que está um pouco melhor de se ver. Aqui está um outro efeito, né, que a gente quer salientar aqui, né, a região ao redor do olho dessa senhora. E veja que esse filtro vai aqui suavizando, né, escondendo, né, meio que essas rugas aqui dela, né. Então, esses filtros, né, todos esses softwares aí que tem, Photoshop, de manipulação de imagem, são muito comuns eles, né. Aqui está, né, o filtro passa baixa, o filtro passa alta, né, só lembrando, né, o filtro passa alta, né, o inverso do passa baixa, e aí, como a gente falou, que o filtro passa alta, ele faz um aguçamento no sinal. Então, ele passa o filtro e aí, se você passar uma constante, você vê que esse sinal está bem mais aguçado, né, do que o anterior. Então, é o efeito desse filtro. Então aqui tem uma comparação, né, no domínio da frequência, né? Então tem esse filtro do domínio da frequência aqui, o equivalente do domínio espacial. Então pela formulação a gente pode ver a equivalência desses filtros, né? Então veja no espacial, né? Aí vocês devem estar lembrados, né? Que a gente viu esses kernels aqui. Aqui ele tá, né? Ele tira simplesmente a média desses valores. E esse aqui ele tirou uma média com peso, né? Então esse ponto central tem um peso 4, esses vizinhos aqui 2 e esses outros 1. Então como ele tem esse peso, é dividido por 16, aqui dividido por 9, né? Que são 9 posições. Então a mesma ideia aqui também nesse gaussiano, né? Passa alta. Só que os valores aqui são negativos, aqui está em 8, aqui está em 4 e tem valores negativos. Então é um filtro, né? Passa alta nesse caso. Então aqui a gente tem os filtros, né, de passa alta, o ideal, o Butterworth e o filtro gaussiano. A mesma ideia, né? Então veja que o filtro Butterworth com gaussiano, né, ele né, não é abrupto, tem atenuação nessa região, né, vai atenuando. E você também pode ter um controle, né, o valor de n aqui, então a curva vai se modificar um pouquinho de uma forma diferente. E aqui também depende dessa região do D0, né? Aqui também, obviamente, você tem que definir o D0 para ambos os filtros. Aqui está uma ideia, né, do ideal, aí você e aqui a comparação com o filtro, né, a representação espacial, né? Essa é a representação espacial desses filtros aí. Então, é pegar aqueles valores daquela matriz e você fazer essa representação espacial, né? Então, se você pegar aqui, ele está mostrando um corte aqui, né? 2, 4 e 8. Aqui, veja que no filtro passa a outra, aí fica essa representação, né? Menos 1, 4 e 1, né? Então, se eu fizer um corte ali, é isso que a gente está vendo aqui, né? Fazendo um corte aqui, né? Aí a gente vê esses valores aqui, né? Isso que a gente está vendo, passar. E aqui está o resultado, né? Naquela imagem, né? O filtro ideal. E aí, como foi falado, ele dá um aguçamento, ele vai mostrar aqui os contornos das imagens aqui, né? O Butterworth e o filtro gaussiano. Bom, a gente pode definir também o Laplaciano, né? Aí só lembrando o que é o Laplaciano, é a derivada segunda, né? Então a derivada segunda na direção x e a direção y. Isso no contínuo, aí no discreto, né? A derivada é uma coisa mais simples, né? Você só calcula a diferença, né? Então no componente x, né? A derivada, né? A segunda vai ser f de x mais 1 y mais f de x menos 1 y menos duas vezes, né, a posição central f de xy, certo? E aí na posição, na derivada na y, vai ter uma variação, né, do y aqui, né? Y mais 1 e y menos 1, ok?
E aí a gente pode calcular, né, essa Laplaciana, né, porque vai ser a soma dessas duas componentes aqui, ok? Menos, aí vai ficar, né, 4f de x. Então, no discreto é fácil de calcular isso, é uma diferença, né? A derivada é uma diferença. E a gente pode fazer, obviamente, a transformada de Fourier do Laplaciano. Veja que vai ser, né, como a imagem vezes um filtro, né? E esse filtro aqui vai ser definido como menos, né, o ao quadrado mais v ao quadrado. A gente pode também fazer, centrar ela, e a gente vê dessa forma. Aqui, essa propriedade aqui, né? Então tem uma propriedade da derivada, e aí se vê que como se calcula, né? Como se obteve esse valor aqui desse filtro aqui, né? Que é você vê que esse H aqui, né? Então tem a propriedade da transformada, da derivada, né? Já é conhecida na matemática, então você simplesmente aplica. E você vê o resultado, né? Você pode aplicar isso também na transformada de Fourier, que é bem legal. Aqui está o equivalente aqui no espacial. Okay? E aí vamos, né, aplicar aqui, né, a imagem ao polo norte da Lua, e você pode aplicar, né, essa imagem aqui, é a imagem filtrada por um Laplaciano, certo? Aí ele está aqui escalonada, e a gente pode ver, certo, esse efeito dessa imagem aqui, menos, né, esse efeito aqui, né? A imagem f de x é essa aqui, certo? Menos o Laplaciano, certo? Aí ele remove aqui, você dá para notar aqui, né? Se você pegar o slide aí, depois fizer um zoom, que aqui está mais aguçado, né? Porque como ele salienta as diferenças, né? Enquanto ele diminui aqui, né? Aí vai ficar mais aguçada essa imagem aqui. Então, se você quiser fazer um melhoramento dessa imagem, né? Deixar ela um pouco mais aguçada, você pode fazer f de x menos, né, a imagem f de x menos o, né, a Laplaciano dela, ok? Ok, então aqui eu posso também definir, né, esse filtro, uma filtragem de alto esforço aqui, né? Que a gente chama aqui de um unmasking, né, unsharp masking, né? Então, o que eu tenho aqui, né, é high pass, né, um filtro de, né, high pass de passa alta, vai ser igual ao quê? A imagem original menos o filtro passa baixo, ok? O alto esforço, eu vou definir uma variável A vezes a original aqui, menos o passa baixo. Algo que eu posso fazer, né? Eu posso diminuir uma A menos 1, uma original, e somar essa original. Então é a mesma coisa. Então, está aqui a definição, né? Eu coloco um A aqui, e aí com isso eu multiplico, né, com outra original e diminuo. Então deve ficar igual. Então a definição está aqui no filtro alto esforço. Eu quero ter esse A porque aí eu tenho uma variável na qual eu posso tunar ela, né? Então dependendo desse valor, eu posso tunar ela. E aí eu posso passar isso para transformada de Fourier. Então aplica a transformada de Fourier, né? Aí eu tenho minha máscara aqui da transformada de Fourier e temos, certo, o resultado disso aqui na transformação de Fourier, né? Esse filtro vai ficar, né, um filtro de alto esforço a menos 1, né, H de UV, mais aí o filtro, né, high pass aqui de UV, ok? E aí a gente pode aplicar aqui também, né? E aí a gente vê o efeito desse filtro com os valores diferentes aqui, com A igual a 2 e A igual a 2,7. O que é legal aqui nesse efeito? Que eu posso definir um valor e eu vejo uma transformação que fica na minha imagem. Então eu posso tunar aí como é que eu quero essa solução aí, como é que eu quero esse realce dessa imagem, né? Okay? Então tem uma imagem real aqui, né? O Laplaciano dela. Aqui o resultado dessa filtragem com A igual a 2 e o resultado dessa imagem com A igual a 2,7, né? Como fala aqui. E aqui nessa filtragem que a gente fala de ênfase nas altas frequências, né, como a gente viu aqui, né, ênfase nas altas frequências, que é definido por um A, aí esse A é A menos 1, né, esse B aqui vai ser 1, equivalente ali, e a gente pode aplicar essa filtragem, certo? Então, se eu tenho uma imagem aqui, né, imagem original raio-x, veja que eu não consigo ver direito aqui, né, o que está acontecendo aqui. Eu posso passar o filtro, né, passar outra Butterworth, aí está o resultado é esse B aqui. O C é um resultado da ênfase em alta frequência. E o D, que me parece melhor, é o resultado da equalização, certo? Então, eu pego essa imagem C,
aplico uma equalização e eu vejo isso aqui. Então, se eu comparar isso aqui, né, a imagem D, com a imagem A, visualmente a gente tem muito mais informações, né? A gente consegue ver bem melhor. Veja que isso é uma aplicação clássica de processamento de imagem, né? A gente tem essa imagem dessa forma e você quer melhorar essa, o realce, então você aplica essas filtragens, né? Por isso que é tão útil, né? E aí aqui também ele está indo para a frequência, né? Bom, a gente está fazendo isso hoje em dia, né? Muitas vezes, né? Se eu tenho um modelo desse jeito, a gente pode ensinar uma rede neural a fazer esse tipo de transformação. Aqui a gente está fazendo, né? Com cálculo de processamento de sinais, com filtragem, de uma forma clássica. Mas hoje em dia já se usa também transformações, então a gente tem uma base de imagem, a gente quer, como ele fica esse melhoramento, a gente pode usar redes neurais para treinar isso aí também. Existe um outro tipo de filtragem que a gente chama de filtragem homomórfica, né? Então a gente entende, né? Lembrando lá da definição do que é uma imagem, né? Cada pixel da imagem pode ser separado em componentes de luminância e reflectância, né? Vocês devem estar lembrado disso, né? A luminância representa a quantidade de luz que incide, né? Então para a gente ter um objeto, a gente vê alguma coisa, tem que ter luz incidindo. Ou a luz do sol, ou uma lâmpada, certo? E a gente vai ver. E é claro, a gente vê, a luz vai incidir no objeto e vai refletir, né? O que a gente está vendo é a reflectância. Então a luz, né, a imagem é composta, né, disso, na parte da iluminância com a reflectância aqui, né? Ok? Então a gente, né, a f de xy, né, é igual a uma componente de iluminância e de x é r de x. Se eu fosse fazer a transformada de Fourier daqui, né, não seria igual, né, a transformada de Fourier aqui não seria igual a passar Fourier nessa componente e passar Fourier nessa componente, porque aqui tem uma multiplicação. Então isso aqui não vai funcionar. Mas aí a gente usa um truquezinho. Qual o truque? Eu passo o logaritmo, né? Porque quando eu passo o logaritmo da minha f de xy, o que é que vai acontecer aqui na i e na r? O logaritmo vai ser uma soma, certo? Então vai ser o logaritmo da componente imaginária, aí vai virar uma soma aqui, vai ficar mais logaritmo da parte real. E aqui eu posso passar a minha transformada de Fourier, porque aqui faz sentido. Então, na realidade, eu tenho minha z de ux, que eu posso, né, fazer a transformada de Fourier, vai ter um componente no imaginário e no real. Então, eu aplico, né, essa filtragem, e aí eu gero, né, aqui um I' e um R', na qual eu vou definir como um S, né, que é simplesmente a transformada, né, dessas componentes aqui, né? Vai ter um filtro, obviamente, e aí tem essa transformação aqui. Então, eu apresento com I'. Ok. Como eu apliquei um log no início, eu quero recuperar meu sinal. Então, eu aplico o inverso, que vai ser uma exponencial. Então, tenho ela de volta, né? Então, a exponencial do I' e o A', eu recupero o meu sinal aqui. Tem um filtro construído, que aí a gente chama essa filtragem homomórfica, né? Aí ele vai definir dois posições aqui, gama de L, low, e gama H, high, certo? E ele construiu esse filtro com essa certa característica, né? Ele queria aqui, certo? Com essa característica, né? Ter um valor inicial e eu quero pegar essa distância aqui, né? Então, eu tenho esse valor inicial dessa componente, essa amplitude aqui, essa diferença aqui, 1 menos, aí tem essa curva do exponencial, né? Porque eu quero que ele, né? Então, é 1 menos esse exponencial. Eu crio essa filtragem de H de UV, ok? Só relembrando que, né, a filtragem homomórfica, o que é que a gente fez? Eu tenho minha imagem, aplico um log, né, aí faço a transformada de Fourier, aplico o meu filtro H de UV, faço a transformada inversa e aí aplico o inverso do log, que é o exponencial. Então, eu tenho essa transformação aqui. Okay? Então, a gente vai aplicar o filtro que a gente definiu, foi esse H aqui, dessa forma aqui. Por que dessa forma? Bom, ele queria fazer essa transformação, então você vai desenhar esses filtros, né? Então aqui que está a diferença, né? Eu quero desenhar esse filtro que tem um certo efeito. E aí a gente vê esse efeito aqui, nessa que a gente chama de filtragem homomórfica, né? Que é aplicar a questão do log e depois do exponencial. Veja que essa região interna aqui eu não consigo ver muito bem, né?
Aplicando essa filtragem, eu já consigo ver melhor, ok? Então, eu não conseguiria recuperar essa imagem, né, se não fosse da outra forma. Veja aqui também ficou mais claro, né, no arbusto, né, modificou. E isso é uma outra aplicação que a gente pode ver, né, de criar filtros, né? Então é uma arte criar esses filtros dessa forma, né? Processamento digital clássico, né? A pessoa vai pegando experiência e vai controlando aqui. E claro, né, tem vários parâmetros aqui que eu posso controlar e vou vendo o que é que vai acontecendo, o efeito que eu quero nesse melhoramento dessa imagem. Como a gente vai ver, né, nos próximos cursos também, hoje em dia, muito desses processos de melhoramento de imagem está sendo feito como? Usando modelos de aprendizagem de máquina, e a gente vai ver alguns modelos, principalmente esses modelos de aprendizagem profunda, né? Então, se houve agora, né, uma transformação, você não desenha realmente o filtro, você tem uma imagem inicial e você tem uma imagem na qual eu gostaria que a imagem ficasse desse jeito, e eu posso, né, com esses modelos de aprendizagem de máquina, criar esse filtro na qual o modelo vai descobrir como é que faz essa adaptação. Aqui a gente está vendo um modelo clássico, na qual eu desenho, né? A pessoa que vai desenhar esses filtros, e às vezes é um trabalho muito grande desenhar esse filtro, não é um processo que você viu. Ah, por que isso? Por que esse valor? Por que essa curva? E claro, a pessoa vai pegando a intuição, sabe o que é que esses filtros, o que é transformada, quais os componentes que essas transformadas estão manipulando, e vai aprendendo a fazer, vai aprendendo a desenhar. Mas é um processo ainda muito manual de o operador tem que decidir, tem que escolher como é que ele quer fazer essa transformação, ok? Bom, essa é a aula sobre o domínio de frequência. Vocês viram anteriormente o domínio espacial, aí é muito importante, né? Muito utilizado o domínio da frequência. Eu espero que você tenha um entendimento do que a gente está falando do domínio da frequência, né? Que a gente vai para a transformada de Fourier, então a gente vai para outro domínio matemático. Existem vários outros domínios matemáticos, né? Existem várias outras transformações matemáticas que são muito úteis, né? Principalmente algo prático, como é a parte de transformação de imagem, que a pessoa visualmente vê os resultados, né? E ela é muito útil para isso. Então, é interessante ter esse conhecimento para a gente até entender qual é a dificuldade de fazer isso manualmente versus que a gente vai começar a fazer depois, né? Possivelmente no próximo curso, que a gente vai ver como se faz isso usando modelos de aprendizagem de máquina. Então a gente fica por aqui, agradeço a atenção de todos, eu espero que vocês tenham um entendimento aí bom do que é uma transformada de Fourier aplicada à imagem. Muito obrigado aí pela atenção.